homens promíscuos e cruéis. Fala, Guilherme. Será que a minha amiga Duda, ela vai fazer a sessão? Às vezes eu tenho medo que ela tenha casado com esse cara só pra eu ter um novo pai. Sabe que eu não sou seu inimigo, né? Eu nunca te coloquei nesse lugar. Eu vou ficar muito feliz de ver tu seguir o caminho do ótimo funcionário que tu é. Que bom, Paulo. Que eu me demito. Eu tinha pânico de me ver tão feliz. Então eu estraguei tudo. Se você vai ficar trabalhando e não vai dormir em casa, pode pelo menos me avisar que tá bem. Já ligou pra aquele amigo dele? Já. Da polícia. Guilherme, calma. A polícia vai dizer o quê? São recém 11 horas. Não tá certo. Não fica tentando tempo sem avisar. Não faz isso. Eu posso saber aonde o senhor estava? Vocês estavam me esperando? Maurício. São 11 horas, pai. Eu fiquei sem bateria. Maurício, você nunca volta à tarde. Poderia pelo menos ter avisado. São 11 horas. A gente ligou pro Lucas, pro Renan. Se você não tava lá e nem aqui, onde é que o senhor tava? Não, peraí. É sério? Vocês ligaram pra eles? Não pode ser verdade. Maurício, dá pra sentir cheiro de álcool daqui. Volta aqui, garoto! Vocês não tinham o direito de ligar pra eles! A gente não tinha o direito? Maurício, a gente ia justamente falar sobre o tal concurso, mas olha como é que você se comporta, feito uma criança. Você tem 17 anos, aliás, nem era pra estar bebendo. Como é que comprou essa bebida? Vocês estão se escutando? Vocês vão mesmo ficar fazendo chantagem sobre São Paulo pra mim, pra dizer que eu pareço uma criança? Eu não sou um paciente, pai! Não foi isso que eu quis dizer. Se você quer saber, eu tava com uma menina. Tá? E qualquer pai normal do mundo iria se importar com isso, ficar empolgado e querer saber alguma coisa. Mas não vocês, nunca vocês. Maurício, Porto Alegre é perigoso. São Paulo é ainda pior. E eu tenho quase 18 anos. Usou camisinha? É sério? Eu vou ter que ouvir essa pergunta depois que eu ouvi as milhares de histórias sobre a fase do relacionamento aberto de vocês, das festas. Eu tomei uma cerveja. Uma! Usou camisinha ou não? Não, pai. Eu transo com milhares de mulheres todos os dias sem camisinha. Maurício, vai pro quarto, Maurício. Vai! Não vamos falar sobre isso agora, vai! E quando a gente fala sobre alguma coisa, hein, pai? Eu tô há semanas falando sobre esse concurso e tudo que vocês fazem é me empurrar um pro outro sem me dar uma resposta nunca. E eu mostrei meu caderno, eu mostrei minhas redações. Eu sei que eu consigo. Vocês falam o tempo inteiro sobre como era difícil ser um gay que cresceu no interior e que vocês tinham que se provar. E é a primeira vez que eu peço alguma coisa diferente e é isso que eu recebo. Me deixem viver! Me deixem fazer alguma coisa, me deixem fazer esse concurso. Eu sei que eu consigo. E quem no mundo fez você se sentir tão especial, assim, tão privilegiado pra falar desse jeito? Vocês fizeram. Tínhamos, porque você já acordava com toda a energia do mundo. E eu tinha todo um tempo. Boa noite. A noite foi boa? Melhor do que eu podia imaginar. Quer falar sobre? Amanhã? Tá bom. E o Joca? Eu acho que ele vai ficar trabalhando, não vai dormir em casa hoje. Mãe, você sabe que eu não preciso de um pai, né? Mas eu já cumpri muito bem esse papel. E ninguém vai substituir ele. Nem espero que substitua. Eu sinto falta dele. Eu também sinto, filha. Também. I
so strong. My wild heart will forever be free. I've seen things you'll never believe, and you know I'm here on my own, alone, away from home. It's where I belong. Following what is burning in me. On my own. On my Eu já vou. E você? Ainda vou longe. Devia ligar pra ele. Eu sei que eu devia, mas... Eu achei que eu ia estar me sentindo pior, sabe? Ele te ajudou e ficou lá de uma forma que ninguém conseguiu. Eu preciso ligar pra ele. Antes que isso acabe de uma maneira que fuja do teu controle. Ai, vocês vão aonde hoje? Ele me chamou pra jantar. Você já pensou em contar pra ele? Não sei. Sei lá, eu nunca gostei de ninguém. Aí justo agora eu conheci um cara que é um querido, um fofo. Parece não ter nenhum defeito e eu... Você é o quê, Pri? Ah, Duda, não é como se isso fosse normal, né? Eu andei pesquisando, tá? E não é nenhum bicho de 7 cabeças. Sabe que às vezes eu fico pensando que talvez ele também seja? Por que você acha isso? Ele faz terapia. E essa semana ele me falou 2 vezes que tinha algo muito importante pra me contar. E as 2, ele desviou do assunto. Não cria esse tipo de expectativa, amiga. Sério. Mas se ele fosse, seria tão mais fácil dele entender. Ele vai entender. Tendo ou não tendo. E outra, se ele não entender também, ele é um idiota, tá? E você sabe disso, né? Pri. Sei. Eu borrei aqui, eu vou no banheiro. Pri. Eu não posso, Duda. Não pode o quê? Eu não consegui contar nem pra minha mãe. Como é que eu vou contar pra um garoto que eu acabei de conhecer? O que você quer que eu diga? Diz que eu errei. Diz que eu devia ter me protegido. Diz que eu fui uma idiota, que eu fui uma tonta, que eu não devia ter. Diz que eu errei. Você errou muito, Pri. Você sabe que você devia ter se protegido. Só que agora já foi. Lida com isso. E outra, não transforma isso numa sentença. Muita gente vive bem. Eu não consigo. Ei, você acha que você não consegue? Aos poucos você vai conseguindo. Eu nunca gostei de ninguém, tudo. Você sabe disso. E desde que meu pai se foi, parece que eu tô quebrada. Aí eu finalmente comecei a gostar de alguém. E a única coisa que eu fico pensando é... E se nunca ninguém me amar? Pri, quando você encontrar a pessoa certa, você vai ver que isso não vai ser um problema pra ele.
Esse é aquele momento em que a gente fica em silêncio e aí você vai me dizer que a gente tá dando um diálogo em silêncio, que tá sendo bom. Não quer me perguntar por que eu não vim semana passada? Porque eu saí daqui querendo dar um soco na sua cara. Eu queria dar na sua cara. Isso é bom, Bernardo. Isso é bom. Não, isso não é bom. É muito angustiante ter alguém que não me conhece, que não tá na minha vida, não acompanhou todos os momentos e simplesmente me dá conselhos que, por mais que eu não queira aceitar, fazem tanto sentido. Fazem eu me perguntar, eu sou maluco, eu sou burro, as coisas estavam na minha frente o tempo inteiro e eu não tava percebendo o que estava acontecendo. Eu venho de uma família em que todo mundo grita, e não só quando briga, as pessoas falam alto. Eu cresci nesse ambiente com barulho, e pra mim é muito estranho quando não tem esse barulho. O silêncio é muito estranho, parece que tem algo que precisa ser dito. E o que precisa ser dito? Que eu amo ela. E por que você ama ela? Precisa até por quê? Eu amo ela porque eu conheço ela de trás pra frente. Porque eu amo as covinhas no rosto dela. Eu sou fascinado pelo cheiro dela. Porque eu sei que ela me protege e eu protejo ela. Eu amo ela porque a vida é mais fácil com ela. Eu amo ela porque... E porque eu acho que ela foi a primeira pessoa que me viu. De verdade, sabe? Como eu esperava ser visto. Não necessariamente como eu sou, mas como eu queria ser visto. Mas ela me enxerga dessa maneira. E aí eu acredito... sinceramente que eu posso ser esse cara. Não tem como explicar. Eu chegava na roda de amigos e eu via a galera falando mal das suas relações e sempre com algum problema envolvendo ciúmes, envolvendo algum conflito, e eu pensava assim, não, eu não vivo isso, eu não sofro desse mal. A minha vida, eu chegava a pensar, será que tem alguma coisa errada? Porque é tudo tão bom, é tudo tão fácil. Por que vocês estão falando mal da vida de vocês? Porque vocês escolheram estar com essas pessoas que vocês em teoria detestam, e eu não detestava, eu amava o que eu vivia. Eu amava isso, porra. Eu era feliz. Oi, gatinho. Nossa. Você tá... Eu vou entender esse silêncio como um elogio. linda. Você tá linda. Eu posso te beijar? Eu não sei porque a gente já ficou antes. Pra onde é que a gente vai? Então, tá com fome? Eu tô morrendo de fome. Tem um X aqui perto que eu acho que você pode curtir. Vamos lá então. Was I supposed to know that she'd leave? Was I too naive to think that she'd be the one? Whoa. Oi, o que você tá fazendo aqui? Tá bonita? Eu ia te ligar, eu ia mesmo. Deixa eu só guardar essas sacolas e... O fantasma nunca morre, né, Júlia? O que você fez? Eu não acredito que você mexeu nas minhas coisas. Você não tinha esse direito, Joca!
sua vida, o seu luto, é isso? Eu falava as coisas pra você, você me escutava, você era a pessoa que eu queria que me escutasse. Mas você não é mais essa pessoa. Eu não sou mais essa pessoa, eu mudei! Para de juntar essa porcaria! Eu era aquela pessoa! Quando eu tava com ele. Eu nunca menti pra você! Mas também nunca falou a verdade. Que merda! Que grande merda! Meu Deus, Júlia. O que aconteceu com você? O que eu fiz? Não, e outra que eles estão em surto. Porque pra eles eu ir pra São Paulo é como se eu fosse dar a volta ao mundo. Ou me envolver com as drogas e prostituição. Eles só devem estar preocupados. Sei, mas é que é tanto controle. Eu me sinto sufocado. E eles também têm histórias, tipo, de quando eles tinham a nossa idade. Eles tomavam porre e acordavam sem lembrar o que fizeram na noite anterior. Você tá com raiva? Não é raiva. Eu só tô cansado de tanto controle. Tipo, por que eles acham que eu ia querer problema pra minha vida? Eu não quero problema. Só que, sei lá, eu tô cansado de não poder sair de casa sem um casaco e eles acharem que eu vou ficar doente. Desculpa, eu tô me abrindo demais. Não. Eu me sinto muito à vontade contigo. Eu acho que eu tô gostando mesmo de ti. Eu também tô gostando de ti. Muito. Pri, tem uma coisa que eu tenho que te contar que eu não falei quando a gente se conheceu. Eu também tenho que te contar uma coisa, mas... Você pode falar primeiro. Não, por favor, fala. Só que eu falei até agora. Eu quero te ouvir também. Antes de eu começar, eu quero que você saiba que tá tudo certo. Eu já me organizei, eu já comecei a lidar com isso. E não tem mais nenhum problema. Tá. Eu não sei como começar. Só fala. Não pode ser tão ruim, né? O dia que a gente se conheceu, não era a Duda que tava indo no centro de apoio. Era eu. E você nunca me viu lá porque eu nunca tinha ido lá antes. Eu recém tinha descoberto algumas coisas sobre mim e eu achei que o grupo ia me ajudar a lidar com. E eu espero que você não fique chocado. Ou se você ficar chocado, por favor, finge que não. Tá. Eu sou soropositivo. Eu não sei como, quando ou de quem eu contraí isso. Na real, eu não achei que eu estaria passando por algo do tipo. Acho que ninguém pensa que vai estar passando por algo desse tipo. Ah, tá tudo bem. Tá tudo bem mesmo. É de boa. Eu sei que parece muita coisa e mais pesado do que de verdade é. E aqui a gente tá recém se conhecendo, mas eu gosto muito de ti. Eu queria que você soubesse. Obrigado. Honestamente, eu não sei como reagir porque eu sou virgem. Quê? É. Então meio que é uma coisa que não faz muito parte da minha realidade. Quando eu tinha 12 anos, os meus colegas da escola descobriram que os meus pais são gays. Daí eles começaram a me seguir pelos corredores, gritando AIDS quando eu passava. Criança sabe ser malvada quando quer, né? Mas eu sei que não é a mesma coisa. Os meus pais me explicaram. Eu sei agora. Eu acho que o nosso X tá pronto. Eu vou lá pegar. Tudo, eu acabei de descobrir que o garoto é virgem. Eu não posso fazer isso com ele. Você tá entendendo? Tipo, eu não posso simplesmente destruir a vida de alguém assim.